independentemente das idas e vindas. Bom, Marcelo, boa noite. Das idas e vindas aí de declarações e tudo, o que ele falou já dá direito para que haja uma investigação sobre o caso, ouvido aí o GSI, olha, ouvido o Heleno, ouvido o Bolsonaro? Em direito penal, quando a gente fala de crime, né, de prática de crime, a gente divide essa prática de crime, que vamos dizer, o caminho da prática do crime, que chama iter criminis, não é isso? A gente divide em 3 fases, né? Aliás, 4, rigorosamente. Primeiro, a primeira fase não é penalmente relevante, que se chama nuda cogitans, ou conatus remotus. É aquela que o sujeito está apenas, assim, pensando em que vai fazer, né? Qualquer um pode pensar em matar sua mãe, matar seu pai, né? Se matar, fazer, sabe lá o quê. Mas isso por si só pensar nisso pode ter um problema na seara espiritual. Mas na seara criminal não tem nenhum problema você fazer isso. Né? São atos internos. Aí depois vem os atos preparatórios. Os atos preparatórios, eles são penalmente relevantes quando eles por si só constituem crimes, né? E depois você tem propriamente a execução do crime, e depois você tem a fase que a gente chama de consumação, né? Então, mera cogitação, preparação, execução e consumação. Bom, até a preparação eles foram. E a preparação por si só, você veja bem, 3 pessoas se reunirem, né? E o Daniel Silveira ainda diz, não, mas nós somos 5. Nós somos 5 estrelas. Né? Então, mesmo que você tire o Arthur não, desculpe. O Marco Duval. Né? Mesmo que você tire o Marco Duval dessa parada, né? Já tem 4. Né? Daniel Silveira, Bolsonaro e mais 2 estrelinhas. Né? Isso é uma quadrilha. Tá? Existe um crime que é formal, que é um crime de formação de quadrilha, bando ou quadrilha. Isso já é um crime. Portanto, esse ato preparatório, por si só, já é um crime, porque é você juntar 4 pessoas para o fim de praticar o crime. Se vai praticar ou não, é uma outra questão. Se você for frustrado o seu intento de praticar o crime porque alguém que não desse grupo, né, resolveu, vamos dizer, sabotar essa ação, né, aí você não é absolvido por causa disso. Você simplesmente passa para a forma tentada. Né? A tentativa é aquela ação que foi interrompida por um fator externo à sua vontade. Né? Então, aí já é a forma tentada. A forma consumada, se você chegar até o fim. Então, você tem aqui, pelo menos, um crime tentado de formação de um crime de bando e quadrilha e uma tentativa de um golpe de Estado. Né? Isso você tem. Agora, se o Marcos Duval vai ou não participar dessa configuração, é uma questão a se investigar. Eu acredito o seguinte, eu acredito que esse assunto ia mais cedo ou mais tarde estourar com tudo que está sendo investigado, né? Porque tem o Daniel Silveira que foi preso e levaram o celular dele junto. Então, o Duval deve ter dito, putz, grila, minhas mensagens estão lá dentro. Então, deixa eu rapidinho virar herói nessa história, mudar de lado. Tá? Eu acho isso também. E aí, depois ele disse, foi mal, quis engatar uma ré. Né? Oi, Marcelo. Não, só acertar uma narrativa sua. O Duval deu a entrevista, veja, antes de saber da prisão do Daniel. O Daniel foi preso ontem de manhã e a entrevista já tinha sido dada. Então, na verdade, essa relação, prenderam o celular, eu vou soltar, não bate.
Tá, mas deixa eu Mas falar já uma estava a coisa. expectativa da prisão do Daniel. A Era expectativa isso. da prisão do Daniel Agora, depois da posse Só da nova atualizando legislatura. vocês, não sei se vocês estão sabendo disso. O Alexandre de Moraes determinou hoje a abertura de uma investigação contra o Marcos Duval por ele ter dado 4 versões diferentes à imprensa. Então, Não, ele já está sendo investigado. Agora, vamos ver em termos de credibilidade. Em termos de credibilidade, eu acredito que a primeira versão é a espontânea. Tá? É a espontânea que ele deu, né? Sem qualquer tipo de ameaça, ele deu provavelmente para se precaver. Alguma coisa pode voar, o plano não deu certo, isso aqui pode ser tornado público, deixa eu me precaver. Tá? Depois, com isso, ele sofreu um cancelamento entre a turma dele. Né? Depois disso. Aí, peraí, vamos pensar essa história melhor. Eu que ia renunciar ao cargo de senador, já não vou mais renunciar. Foi a primeira coisa que ele já voltou atrás. Depois, assim, bom, pensando bem, quem falou tudo foi o Daniel. O Bolsonaro ficou calado. Bom, peraí, agora vamos ver uma coisa. Se eu sou presidente da República e alguém chega no meu gabinete com uma proposta estapafúrdia dessa, o decoro do meu cargo recomenda que eu faça o quê? Que eu me levante e diga assim, senhores, essa conversa acabou aqui, eu peço-lhes o favor de se retirarem da minha sala. Primeira coisa, não deixa a coisa nem ir adiante. Claro, esse assunto acabou por aqui. Não. O que faz Bolsonaro? Na segunda versão, ele fica calado, ouvindo. Parece que interessado. Agora, o fato é o seguinte, essa narrativa de Bolsonaro no meio dessa história, ela combina muito bem com o decreto, com a minuta de decreto. claro. Ela combina muito bem, né, com a conversa de Walter Braga Neto, dizendo que daqui uns dias vocês vão ter boas notícias, vem coisa boa por aqui. Né? Tem a ver com a história de que Bolsonaro não, em momento nenhum, reconheceu o resultado das eleições. Né? Então, ali você tem todo vamos dizer, um mosaico, né, de diversas pecinhas que formam um quadro muito claro. E é o que o Lula disse hoje, né, saiu hoje, que para ele não tem dúvida, Bolsonaro está nisso daí até o pescoço. Está sim.